Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Bom dia, ouvintes do A Contrapelo. Estamos aqui começando mais um episódio sobre teoria da história. Hoje a gente vai falar sobre o historicismo. No último nós falamos um pouco sobre os metódicos. Aqui mais uma vez com a gente está o professor Breno Mendes. Professor, gostaria de se apresentar aí novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Primeiramente, eu quero agradecer ao Christian pelo convite. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Gosto muito da iniciativa do podcast, A Contrapelo. Conheço alguns episódios e, para mim, é um prazer muito grande estar de volta. Eu sou o Breno Mendes, sou professor na Universidade Federal de Goiás e fiz minha formação da graduação ao doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou à disposição para a gente conversar sobre esse tema que é dos mais importantes na teoria da história. Obrigado, professor. Eu que agradeço aqui a sua disposição. A gente, dentro desses episódios sobre teoria da história, né, nós procuramos tentar elucidar melhor algumas coisas que talvez não tenham tanto tempo na graduação para que elas sejam exploradas de uma forma mais ampla. Então, assim, eu recomendo àqueles que forem ouvir o nosso episódio fazerem leituras complementares ou mesmo as disciplinas para ter uma leitura, uma bagagem, porque talvez alguma das coisas abordadas num podcast de teoria seja muito específico dentro dessa disciplina, e às vezes nem todo mundo tem uma familiaridade. Então, para começar, então, falando sobre historicismo, eu gostaria de perguntar ao senhor o que é o historicismo enquanto um movimento historiográfico, né? O seu contexto de surgimento na Alemanha e como que ele se impõe enquanto um movimento intelectual. Muito bem, Christian. Em primeiro lugar, é importante destacar que o historicismo é um daqueles conceitos polissêmicos, com definições diversas e, às vezes, até mesmo contraditórias. Segundo um importante estudioso do assunto, o alemão Günther Schultz, num artigo publicado na História da Historiografia, nós podemos identificar 5 importantes significados do conceito de historicismo. E eu vou falar sobre cada um deles para depois me aprofundar no tema mais específico da sua pergunta. Pois bem, a primeira concepção seria o historicismo como uma visão de mundo. Ela é uma forma de entender a realidade centrada na transposição do modo de pensar histórico para a compreensão de todos os fenômenos da cultura. Assim, o mundo humano é visto como um mundo historicamente determinado. Tudo é histórico, nada é eterno, não existe nenhuma essência universal ou atemporal. A segunda concepção é o historicismo como uma filosofia da história. E, nesse caso, ele é um pensamento que procura descobrir, entender a ordem, a racionalidade e o significado de todo o processo histórico. Isso é uma metafísica da história, cujo representante mais ilustre seria Hegel e sua filosofia da história. A terceira compreensão, o historicismo como uma visão retrospectiva e glorificadora do passado. Aqui, a preservação do passado vem acompanhada de uma crítica a tudo aquilo que é novo. Os principais exemplos seriam o romantismo e o tradicionalismo. O historicismo se confundiria aqui com uma espécie de passadismo. A quarta compreensão, o historicismo como um método de pesquisa histórica, centrado na coleta e análise crítica rigorosa das fontes com métodos científicos. Aqui, em virtude da ênfase na objetividade, o historicismo dialoga, embora não se confunda, com a epistemologia do positivismo. Mais adiante, eu gostaria de me aprofundar nessa questão. E a quinta concepção, destacada pelo Schultz, é o historicismo como uma visão de ética e de moral,
centrada na relativização de todos os sistemas de valores e de orientação. Nessa perspectiva, o que a gente entende como certo e errado, permitido, proibido, é visto como relativo a cada época. Não existiria um valor universal, transcultural. Todos os valores são históricos e relativos à sua própria época. Agora, o grande problema dessa abordagem é que ela implica num relativismo histórico, no qual todos os valores éticos e morais são equivalentes e niveláveis. Bom, feito esse contexto, eu acho que eu posso explorar um pouco melhor qual que é a proposta do historicismo para a historiografia enquanto um método científico. Eu imagino que esse era o objetivo do Christian ao colocar a pergunta. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma observação para articular a história do conceito de historicismo com a história social europeia, replicando aqui aquela metodologia da história dos conceitos do Koselleck. É importante nós lembrarmos que no contexto de surgimento do pensamento historicista, na transição do século XVIII para o século XIX, a Europa vivia um acelerado processo de mudanças sociais e de questionamento da tradição, que a gente poderia chamar de antigo regime. O antigo regime funcionava na seguinte lógica: sempre foi assim, logo deve permanecer assim. Agora, essa Europa moderna, profundamente marcada pela Revolução Francesa, funcionava numa outra lógica: sempre foi assim, logo deve mudar. Era uma época de aceleradas mudanças sociais, políticas e econômicas. Nesse sentido, o historicismo, como uma visão de mundo, como também um método científico, pode ser entendido como uma resposta à crise de orientação nas principais sociedades europeias, após as profundas transformações ocorridas no contexto pós-Revolução Francesa. Nesse sentido, era interessante para a burguesia que a tradição do antigo regime não fosse mais vista como uma base legítima de sustentação das instituições políticas. Pois, como tudo é histórico, um dia tudo deve mudar. Então, aquela época entendia que era o momento de mudar. Historicizar era também entender que tudo é transitório. Então, veja que esse pensamento, essa visão de mundo, respondia às carências de orientação daquela época. Bom, dito isso, eu volto o meu foco para questões mais epistemológicas agora. No paradigma historiográfico, o historicismo se refere àquele período de metodização e institucionalização científica do conhecimento histórico no século XIX, no contexto alemão. Ou seja, o historicismo contribuiu muito para a produção de uma história metodicamente controlável. Como método, o historicismo, eu posso dizer que substitui uma consideração, uma abordagem generalizante, universalizante, típica das filosofias especulativas da história, por uma abordagem individualizante, particularizante. Para apreender a particularidade, a especificidade histórica de cada evento, os historicistas enfatizam a crítica das fontes e a inserção dos eventos em um contexto mais amplo. Bom, como o Christian me pediu para falar sobre alguns autores, aqueles que mais se destacam no campo do historicismo são Ranke, Leopold von Ranke, Wilhelm von Humboldt, Mommsen, Lamprecht, Burckhardt, nomes alemães, em sua maioria. O Burckhardt era um suíço de profunda influência alemã em seu pensamento. Em termos de sistematização teórico-metodológica, o principal expoente desses que eu mencionei, aquele que melhor sistematizou os argumentos do historicismo, foi o Droysen, na sua obra conhecida como Historique, que também marca a fundação da teoria da história como campo de pesquisa na Universidade Alemã. De acordo com Droysen,
o fundamento do método histórico consiste na crítica de fontes e também na interpretação dos fatos. Eu cito, então, uma célebre frase do Droysen, que talvez nossos ouvintes já conheçam. Abre aspas. A essência do método histórico é compreender pesquisando. A essência do método histórico é compreender pesquisando. É a interpretação, é a hermenêutica. Então, o Droysen resume com essa frase de impacto. O método histórico não parte de premissas universais, a priori, ele compreende pesquisando. A história é uma ciência investigativa que constrói conhecimento à medida que pesquisa, na medida que interpreta os eventos do passado. Para finalizar essa resposta, eu vou destacar quais seriam as 3 principais operações metodológicas do paradigma historicista para a pesquisa histórica. A primeira delas seria a heurística, que consiste na coleta e na avaliação sistemática das fontes, destacando o seu conteúdo informativo. A segunda, poderíamos chamar de crítica intersubjetiva. A partir da análise documental, o historiador vai ter acesso a informações sobre o agir humano que precisam ser testáveis intersubjetivamente. Então, veja que o historicismo tem uma pretensão de objetividade que não elimina a subjetividade. E a terceira é a interpretação. As informações obtidas e processadas pela pesquisa precisam ser inseridas em um contexto histórico mais amplo. Então, veja, o historicismo, eu tenho dito, tenho insistido, que é uma abordagem particularizante, só que, num último momento, o historicista ele não descreve apenas a particularidade daquele fenômeno que ele quer compreender, mas ele procura historicizar esse fenômeno, inserindo o fenômeno num quadro mais amplo, que a gente chamaria de contexto histórico. Então, faz parte da operação metodológica historicista esse momento de inserir os fenômenos particulares em um quadro histórico mais amplo. É dessa maneira que o historiador vai compreender melhor o significado dos eventos, à luz do todo. É um princípio hermenêutico, né? Existe uma certa circularidade entre parte e todo. A parte só é compreensível na medida em que eu coloco ela em relação ao todo, assim como o todo só pode ser compreendido a partir de sua relação com as partes. Em síntese, um dos principais objetivos da pesquisa histórica para o historicismo é tornar o passado compreensível, inteligível. Existe uma premissa de que a história faz sentido. A história não é um caos que acontece de maneira desordenada. Os eventos são singulares, irrepetíveis, mas eles têm uma lógica interna. Por isso, o historiador precisa se esforçar para compreender o passado segundo os seus próprios termos, segundo a sua própria lógica. Eu usei aqui vários autores, né? Aqueles ouvintes que quiserem se aprofundar no tema, eu poderia citar aqui o próprio Günther Schultz, mas nós temos também bons autores brasileiros que discutem sobre o que é historicismo. Por exemplo, eu usei algumas ideias aqui do Estevão Martins, cito também o Sérgio da Mata, são alguns autores que os ouvintes podem consultar, né? Podem se valer também dos estudos do José Carlos Reis, Ivan Domingues. Eu tentei fazer um mapeamento didático do conceito de historicismo. Eu vou aproveitar então o gancho que você me deu, professor, para falar de uma das questões que a gente tinha estipulado antes, que é a questão de como o historicismo ele se propõe a abordar essas questões sem cair em um relativismo que coloque em xeque o próprio conhecimento histórico científico, porque, como você disse, ele parte de uma ideia do particular para dar uma ideia de um todo, e tenta fazer isso de uma forma que não estipule um valor de pesquisa que nem, por exemplo, os metódicos, né? Eles já partiam de um pressuposto de valorização. O historicismo ele tenta compreender o passado nos seus próprios termos. Isso não seria arriscado? Sem dúvida, um dos principais dilemas, um dos principais efeitos
maléficos, alguns vão dizer, do historicismo é o relativismo, especialmente no campo moral. E para responder essa pergunta, Christian, a gente precisaria recorrer a autores que dialogam com o historicismo, mas que não são, digamos assim, estritamente historicistas. Porque dentro do próprio historicismo, dentro desses argumentos que eu coloquei para você, eu diria que é quase impossível encontrarmos uma saída para essa pergunta. E veja você que ali no momento entre guerras, naquele momento em que a Europa passava por uma crise profunda, o historicismo relativista também estava em crise, porque com a ascensão de regimes autoritários, como o regime nazista, o regime fascista, houve uma série de críticas se seria possível construir uma perspectiva crítica e histórica a esses fenômenos a partir do historicismo, porque o historicismo defende que cada época deve ser compreendida segundo seus próprios valores. Se a gente aplicar esse raciocínio a todos os fenômenos, como a gente poderia criticar, por exemplo, os excessos morais cometidos pelo nazismo, já que o historiador não deve julgar o passado, mas compreender os fenômenos segundo sua lógica interna. Então, o historicismo ele tem esse grande ponto cego. O relativismo é o grande calcanhar de Aquiles do historicismo. E nesse mesmo contexto de crise do historicismo, surgiram algumas tentativas de responder a essa crise do historicismo com alguns argumentos colocados pelo historicismo, mas em diálogo com outras perspectivas. A gente poderia ler a própria obra do Heidegger como Ser e Tempo, como uma tentativa de responder ao historicismo, recorrendo a uma ontologia fundamental do ser histórico e buscando, talvez, na ontologia, um porto seguro para que se salvasse, né, algum fundamento que não fosse destruído pelo relativismo histórico, historicista. Outros autores, acredito que a gente vai falar um pouco também ao longo do nosso episódio sobre as críticas que o Benjamin fez ao historicismo. Também o Benjamin, por outras vias, também procurou encontrar alternativas ao historicismo. Então, eu finalizaria minha resposta desse modo, Christian, dizendo que o historicismo contribuiu significativamente para as ciências humanas, talvez uma das principais contribuições que a história deu para, digamos assim, o legado cultural ocidental seja essa visão de mundo historicista, a ideia de que tudo é histórico, que para compreendermos os fenômenos precisamos entender a sua própria lógica interna de funcionamento, só que ao mesmo tempo isso trouxe um grande problema, que é o relativismo moral. No último episódio, quando a gente falou sobre os metódicos, a gente também falou um pouco sobre como o metodismo ele competiu, de certa forma, no círculo intelectual dos historiadores, naquele período, com os historiadores que já pertenciam a um movimento intelectual ligado ao historicista. E aí eu queria saber quais são os pontos de rupturas mais perceptíveis dessas duas correntes e quais, se há alguma convergência entre eles, algum diálogo possível. Sim, o mais fácil é apontarmos quais são as convergências entre o historicismo e o positivismo. Os dois concordam que a história é um conhecimento científico. A história é uma ciência que produz um conhecimento confiável sobre aquilo que aconteceu. Mas esses dois pensamentos, o historicismo e o positivismo, discordam sobre a maneira como o conhecimento histórico é construído. Então, concordam que a história é uma ciência, a história oferece conhecimento confiável sobre o que aconteceu,
mas discordam sobre como esse conhecimento vai ser construído. E para deixar mais clara qual é a diferença entre historicismo e positivismo, ou quais são as diferenças entre os dois, eu vou recorrer à obra do Dilthey, que é um importante filósofo do historicismo. Assim como o Droysen é considerado o historiador que melhor sistematizou os princípios metódicos do historicismo, o Dilthey pode ser considerado como o filósofo do século XIX que mais profundamente refletiu sobre as teses historicistas, embora ele também tenha suas discordâncias com o historicismo. O Dilthey, aliás, registra que foi aluno do Ranke, e o Dilthey admirava o Ranke, por um lado, porque o Ranke tinha essa capacidade de partir daquilo que é empírico, do que é particular, e não de teorias gerais e universalistas. Aliás, os historiadores do historicismo defendiam que suas pesquisas tinham uma vantagem em relação à filosofia da história, pois construíam um conhecimento sobre um contexto abrangente, falava da sociedade, cultura, política de uma época, a partir de descobertas empíricas, da realidade factual, e não de ideias pré-concebidas. O Ranke até dizia que do particular é possível passar cautelosamente para o geral, mas, a partir do geral, não existe nenhum caminho para a contemplação do particular. Pois bem, o Dilthey, me parece, é aquele autor que melhor ilustra quais são as diferenças entre o historicismo e o positivismo. Como eu disse, o Dilthey era um admirador de Ranke, embora fizesse críticas também ao objetivismo exagerado, segundo ele, do Ranke. E além disso, o Dilthey propôs uma fundamentação epistemológica para as ciências do espírito, para as ciências humanas, a partir de uma filosofia hermenêutica. E é essa filosofia hermenêutica que vai fundamentar epistemologicamente o historicismo. Então, veja, no episódio anterior, eu havia dito que o positivismo insistia na unidade do método científico, na ideia de que ciência é uma só, que, no fundo, o método científico ele é único, ele tem uma unidade, que a gente faz pequenas modulações de acordo com o objeto, mas na sua essência o método científico apresenta uma unidade. O Dilthey discorda dessa perspectiva, era um crítico do Comte, e o Dilthey vai buscar na hermenêutica a fundamentação para o método do historicismo. Então veja, para a hermenêutica existe uma dualidade fundamental entre natureza e cultura. E, portanto, existe uma dualidade de métodos. Usamos a explicação nas ciências da natureza e usamos a compreensão, a interpretação nas ciências do espírito, nas ciências humanas. As ciências da natureza explicam um objeto que é exterior ao sujeito, é exterior ao ser humano. E, portanto, esse objeto é objetificável. É possível estabelecermos certas regularidades, é possível identificarmos leis, relações de causalidade na natureza. Ao contrário, as ciências do espírito, as ciências humanas, procuram compreender o sentido da singularidade da experiência humana no tempo. Então, veja, o historicismo parte dessa premissa epistemológica, que o método das ciências humanas, das ciências históricas, é diferente, é singular em relação ao método das ciências da natureza. Eu diria que esse é o núcleo da diferença entre historicismo e positivismo. E acrescentaria ainda que essa dualidade epistemológica está baseada numa dicotomia ontológica, já que a natureza
seria vista, explicada como uma realidade objetiva, submetida a regularidades, ao passo que o espírito, o reino da cultura, é vista como uma realidade subjetiva, imprevisível, particular. Portanto, os fatos naturais nós explicamos, os eventos históricos nós interpretamos, compreendemos. Em síntese, eu diria que essa é a grande diferença entre o positivismo e o historicismo. Último ponto que eu diria, que eu caracterizaria para evidenciar a diferença entre os dois paradigmas, é a relação com a filosofia da história. Eu dizia também no episódio anterior que o positivismo, não a escola metódica, mas o positivismo do Auguste Comte, se constituía também numa filosofia da história. Entendia que o processo histórico tinha etapas pelas quais ele passa. O historicismo, de maneira nenhuma, entende dessa maneira. Não entende que o processo histórico tenha estágios. O Dilthey era um grande crítico das filosofias especulativas da história. Talvez ele tenha sido um dos primeiros a fazer aquilo que no século XX ficou conhecido como filosofia crítica da história. E para combater essa filosofia da história especulativa, o Dilthey se centrava no problema do sentido, na questão do sentido. Então, o Dilthey defendia que a realidade histórica não tem um sentido único, não tem um telos único, nem um significado último nos termos da metafísica clássica. O Dilthey sustentava que, como não existe um sentido metafísico a priori, são os próprios seres humanos que, com seus projetos, com suas intenções, com suas expectativas, conferem sentido à história. De tal modo que conhecer o sentido da história é interpretar as ideias humanas que fundamentam as ações dos homens no tempo. Então é possível descobrir o sentido da história, segundo o Dilthey, interpretar o sentido da história. Mas esse sentido não é um sentido como no caso do Hegel, uma ideia que se realiza na história, mas é uma interpretação de ações concretas e particulares, porque como não existe um sentido último, são seres humanos que criam sentido para a sua própria vida. E interpretar o sentido da história é interpretar o sentido das ações humanas. O Dilthey influenciou bastante, embora também seja criticado pelo Heidegger, né? Eu dizia que o Heidegger buscou uma alternativa ao historicismo. O Dilthey inaugurou essa perspectiva, segundo a qual existir é interpretar. Nós, enquanto seres temporais, precisamos nos interpretar, nos orientarmos. O homem é esse ser capaz de dar sentido ao mundo, de dar sentido à sua experiência, dando uma certa orientação para os seus impulsos naturais. Então, veja, eu finalizo com isso. Para o Dilthey, a história é um conhecimento que está em convergência com a vida. Interpretar o sentido da história é interpretar o sentido da vida. Existe uma correlação entre a ciência e a própria existência humana. Eu achei legal a sua fala, professor, porque eu lembrei muito da questão que o Hegel tinha sobre o sentido da história, onde tudo era justificado porque basicamente seguia a vontade racional do espírito, né? Ou semelhante. Eu não me recordo agora qual que é o termo que ele utiliza. Mas que a sociedade está sendo progressivamente seguindo o seu caminho natural, causal, em busca de uma sociedade melhor, do progresso, sendo assim qualquer guerra, qualquer desastre era justificável porque estava seguindo o espírito da história, estava botando esse espírito à melhoria. E essa particularidade que o historicismo traz, né, de não existe uma causalidade da história,
não necessariamente uma ação leva a sempre levará a determinado efeito, mas segue um caminho único e às vezes repetível ou não, dependendo da vida humana, de como as pessoas reagem, ela talvez traga um novo prisma para a gente analisar a história como um todo, né? Perfeito, Christian. Sua observação foi muito feliz, porque me permite destacar algo que eu já havia dito na primeira resposta, que é a polissemia do conceito de historicismo. Eu recorri ao Schultz para falar de 5 concepções de historicismo. E veja que na sua intervenção você citou 2 concepções: o historicismo como método e o historicismo como visão de mundo. A filosofia da história hegeliana, ela tem uma visão de mundo historicista. O Hegel apresenta uma metafísica bem sui generis. Os hegelianos não gostam de chamar a filosofia do Hegel de metafísica, mas é uma visão de mundo historicista. Você explorou bem a ideia da astúcia da razão, né? Dialeticamente, o espírito se realiza na marcha em direção à liberdade. A razão está se realizando na história. Tudo coopera para que a razão se desenvolva. Só que esse pensamento acaba justificando as guerras. E você vai se lembrar que esse era o grande ponto cego do historicismo, né? Justificar moralmente o mal, justificar moralmente a negatividade, aquilo que, do ponto de vista ético, a gente condena. Veja que o Hegel não era um historiador que empregava um método historicista, mas tinha uma visão de mundo historicista e acabava incorrendo nesse mesmo risco, né? Sendo que grande parte dos historiadores alemães do século XIX, Rank, Humboldt, o próprio Droysen, embora tenham uma certa ambiguidade com a filosofia da história, são críticos de Hegel, né? Se a gente quiser simplificar, pode dizer que todos eles, à sua maneira, criticam Hegel metodologicamente. Em termos de visão de mundo, poderíamos dizer que estão no regime de historicidade historicista, ou no cronótopo historicista. O positivismo, ele foi uma corrente geralmente empática com os interesses do Estado e com seus líderes, né? A história positivista, ela sempre tentava justificar as ações do Estado. Já o historicismo, ele é empático com os vencedores da história, né? Ele, como você disse, ele justifica ações injustificáveis. Ele sempre está ajudando nesse cortejo monumental que a história faz, fazia, né, no caso, sobre os vencedores, e essa é uma afirmação, inclusive, que o Walter Benjamin faz nas suas teses sobre a história. Você concorda com essa afirmação, ou seria um equívoco do Benjamin, ou algum espantalho, como a gente já discutiu aqui, que se faz sobre os positivistas e os metódicos? Um pouco dos dois, Christian. Se levarmos em conta o que eu disse no início da nossa conversa sobre as diferentes concepções do conceito de historicismo, eu te diria que a crítica do Benjamin é certeira no que diz respeito a uma concepção específica de historicismo. Em relação a uma concepção específica, a crítica é certeira, mas não pode ser totalizada, não pode ser aplicada a todos os pensadores historicistas. Eu posso ir ainda mais longe e sustentar que o próprio Walter Benjamin, nas suas teses, e mesmo em outras, na sua obra, né, propõe uma filosofia da história historicista, ou uma espécie de materialismo historicista, com uma ênfase na historicidade dos fenômenos como momentos únicos e singulares que não devem ser submetidos ao contínuo da história. Então, veja, o próprio Benjamin compartilha de alguns argumentos historicistas. A sua ânsia de explodir o contínuo da história para captar a singularidade do passado. Existe
uma influência historicista aí, embora seja um historicismo bem particular, bem específico, que eu chamei aqui, e junto com alguns outros estudiosos, de materialismo historicista. Bem, a visão de mundo historicista, criticada por Benjamin, pode ser encontrada com maior clareza em autores como o historiador francês Fustel de Coulanges. Esse historiador francês defendia que o historiador deveria estudar o passado sem se deixar contaminar pelas paixões do presente. Essa pretensão de objetividade, segundo Benjamin, inviabiliza a crítica à história dos vencedores e contribui para a atualização dos silenciamentos da história. Nesse sentido, eu digo, a crítica do Benjamin é certeira. De fato, uma das principais características da escola histórica alemã é ter se concentrado em fenômenos políticos no século XIX. Embora, como eu já disse aqui, existia até historicismo no campo da história da arte, da história da cultura. Confira, por exemplo, a obra do Burckhardt, Jacob Burckhardt. Mas, assim, se a gente for fazer uma abordagem mais genérica, podemos caracterizar a escola histórica tendo se destacado em interpretações de história política. O Ranke escreveu grandes livros de história política, não só de história política, mas uma de suas, naquilo que ele mais se destacou, talvez seja mesmo a história política. O historicismo, de fato, foi mobilizado, né, se eu quiser usar uma categoria nossa, né, houve um uso público do historicismo pelos regimes políticos. A ideologia nacionalista, ela foi muito nutrida pelas pesquisas em perspectiva historicista, porque essas perspectivas enfatizavam a particularidade de cada nação, e isso para o nacionalismo era muito interessante. Então, a crítica do Benjamin tem a sua razão de ser. Ela só não pode ser tomada como um todo, né? O Benjamin tem um estilo de escrita bem, como eu posso dizer, impressionista, e muitas vezes ele nos convence ali de uma forma sedutora, né? Mas é preciso também manter um certo distanciamento de alguns argumentos. Então, como eu estou dizendo, o próprio Benjamin, embora critique o historicismo, compartilha também de uma visão de mundo historicista. O Benjamin procura fazer esse movimento de historicizar os fenômenos para relacionar o passado e o presente. Mas, e aqui eu poderia finalizar essa resposta, ele não tem em mente algo importante que o historicista tem, que é inserir as particularidades numa história universal, dependente do conceito de progresso. O Benjamin quer destruir esse contínuo da história. Ele não trabalha com essa categoria de história universal, ele é um crítico do conceito de progresso. Embora, para fazer isso, ele utilize de ferramentas que estão no arsenal do historicismo. É bastante interessante a gente analisar que muitas vezes esses movimentos historiográficos, eles bebem muito da fonte que eles criticam e às vezes acabam caindo nas mesmas armadilhas intelectuais, né? A gente pode perceber isso nas críticas que muitos deles fizeram, por exemplo, ao Hegel, até o próprio marxismo, mas a sua filosofia da história às vezes cai nesse mesmo princípio, né? Por exemplo, da composição de uma história progresso ou de uma história que segue uma linha que às vezes é substituída, por exemplo, como foi nos regimes de historicidades mais antigos com a religião, outras vezes é o progresso, outras vezes é a liberdade, e sempre vai se repetindo essa armadilha, né? Que é rompido mais nos regimes mais atuais, né? Por isso, a importância de estudarmos teoria da história e história da historiografia. Conhecendo o repertório já mobilizado pela tradição, conhecendo bem os argumentos
já utilizados para construir filosofias da história, teorias da história, que nós conseguimos identificar essas permanências, conseguimos confrontar criticamente esses pensamentos e mostrar, inclusive, aspectos que eles tentam esconder ou que ficam latentes, subjacentes. Vejo que uma das mais importantes tarefas do estudioso da teoria da história da historiografia, é precisamente fazer esse movimento que você fez, Christian. Ir contra a imagem que as teorias tentam construir sobre si mesma, digamos assim, desmontar esse edifício e montar novamente, mostrar como que funciona a construção desse pensamento, mostrar aquilo que eles querem esconder, que são os fundamentos, né? Até usando essa metáfora da edificação, o fundamento ninguém vê, mas é talvez aquilo de mais importante, né, para sustentar um edifício. Então, tudo isso que você disse me parece só ressaltar a importância do estudo e da pesquisa em teoria da história. O José Carlos Reis, ele fala sobre que as teorias da história, elas não caem completamente, né? Elas vão se reaproveitando, e se nós fizermos o estudo sobre essa epistemologia da história que ela vem sendo construída, a gente vai encontrar muito, muito desse passado que a gente renega. E eu acho que essa é uma coisa que a gente vai sempre tentar trazer aqui, que é tentar sempre acabar um pouco com esses espantalhos para a gente contribuir nesse debate sobre a teoria e sobre a importância de se conhecer esses movimentos mais clássicos, que ficou renegado, né? E principalmente eu acho que aqui no Brasil a gente que tem uma tradição de uma historiografia francesa, a gente tende a renegar muito as historiografias que por eles foram assim, negados, ou então que por eles não tiveram algum destaque, né? A gente já está chegando no nosso tempo, e aí, o senhor gostaria de falar alguma coisa a mais, ressaltar algo, dar alguma recomendação? Quero reforçar o agradecimento pelo convite. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, espero que seja uma iniciativa que tenha vida longa. E apenas comentaria esse último ponto que você levantou, Christian. De fato, em teoria da história, em história da historiografia, nós não trabalhamos com a ideia de obras ultrapassadas. Aliás, isso é um legado do historicismo, sabe? Eu até te diria, Christian, que todo historiador hoje é um pouco historicista. O historicismo teve uma importância tão grande para a própria configuração moderna do conceito de história, que é impossível ser um historiador sem ter algo do historicismo. E o historicismo, nada mais historicista do que reconhecer que cada época tem a sua particularidade, tem a sua própria dignidade. O próprio Ranke dizia que, numa frase que também ficou célebre, que cada época é imediata a Deus. Ranke era um historiador protestante, e com essa frase ele queria dizer que toda época tem a sua própria dignidade. E eu diria que cada escola historiográfica também tem a sua própria dignidade, tem o seu próprio valor, e nenhuma delas fica ultrapassada, né? A abordagem histórica da historiografia procura compreender o legado e a contribuição de cada corrente historiográfica, assim como seus limites. Então, nem positivismo, nem historicismo foram ultrapassados, são ultrapassados. Eles têm ainda algo de atual, assim como tem algo de inatual, algo que hoje em dia a gente acredita que não é mais pertinente. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, pelo exercício de retomar o estudo desses temas para poder conversar com vocês. Foi um grande prazer e fico à disposição para novas oportunidades. Um abraço a você, Christian, a toda a produção do A Contrapelo e a todos os ouvintes.
Eu que agradeço, professor. E para encerrar, né, eu gostaria só de falar que muita gente tem um preconceito muito grande com o historicismo pela questão desse relativismo que ele trouxe e tal. E eu acho que quanto mais nós estudamos a teoria da história, o nosso ofício, mas nós vamos entender como que a história funciona até enquanto ciência, porque muita gente fala assim, por exemplo, que esse relativismo, ele afasta a história da ciência, e eu acho que pelo contrário, se a gente souber os limites dele, aí que nós estamos mais próximos da ciência, porque essas leis universais que eram tradicionais, eu diria, nas outras teorias da história, o positivismo, ele meio que abre uma brecha, olha. E se essas leis não forem tão universais? Não quer dizer que tudo é válido, mas quer dizer que algumas coisas são criticáveis, e isso abre diálogo para que a gente desenvolva a nossa percepção histórica, façamos novas pesquisas e tentamos entender até onde uma teoria ela tem a validade dela e até onde ela não consegue explicar. Assim como toda ciência, se a gente for olhar em as ciências, por exemplo, naturais, hoje, os paradigmas atuais dessas ciências, elas são estabelecidas em verdades absolutas. Elas também têm seus paradigmas científicos que a sua teoria não aborda tudo, né? É impossível com que isso aconteça. Nenhuma ciência ela é feita com uma regra universal que explique tudo. Ela explica algumas questões e é necessário novos estudos para que essa teoria seja desenvolvida e possa cada dia mais ter um conhecimento mais vasto. E isso eu acho que é um crédito que a gente não pode tirar do historicismo como uma teoria da história, né? No mais, eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado à galera que tem nos acompanhado até aqui. Não se esqueçam de ouvir os nossos outros episódios, né? Porque a gente acredita que o conhecimento ele precisa estar em construção e a gente tenta estabelecer aqui uma certa linearidade desse conhecimento, mas nada impede também de ouvir fora de ordem. Então, até a próxima e tchau, tchau.